neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. São tantas as horas em que sinto grande tribulação. Às vezes me desanimo, pensando até em parar. Mas logo o Senhor vem falar comigo, mostrando-me todo o seu querer, querendo-me para si, traçando planos pra mim. Que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou pra mim, pois o gozo virá, eu sei. Cristo me fortalecer, Ele me considerou fiel, chamando-me para o servir. Ele é tudo para mim, Jesus. Poder e paz real, te amo, Jesus, meu Senhor.
ti todo meu louvor. Te amo, Senhor. Jesus Cristo, na sua chamada oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, no verso 4 diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos meditado nesse versículo, o que nos traz muitas mensagens, especialmente quando se trata de pessoas que têm missão, têm incumbência dada por Deus, que aliás todo mundo tem. Não é somente aquele que tem um sacerdócio, a chamada para pregar o Evangelho, que tem uma missão de Deus. Todos os homens têm, todas as mulheres. Cada um deve considerar aquilo que lhe compete a fazer, a ministrar e administrar como missão. O que realmente nobrece, qualifica, valoriza diante de Deus. E é daí que vem o caráter. Porque no trabalho, no dia a dia, é que o caráter é formado. O caráter não é um dom. O caráter é uma vitória. Você deve anotar isso, sublinhar, porque realmente existe uma diferença muito grande entre reputação e caráter. E a sociedade, o mundo social, considera muito reputação como caráter. E ela tem sempre uma renovação da reputação, ou seja, uma nova moral. É uma coisa que se renova, que se moderniza a cada dia que passa. Mas reputação é o que pensam de nós. E caráter é aquilo que somos de fato. E repetindo, o caráter não é um dom. O caráter é uma vitória. Ele é forjado exatamente
no cumprimento dos deveres, por mais árduos que sejam, mais difíceis que venham a ser. Tudo isso envolve perseverança e fé. A fé caminha de mãos dadas com a perseverança. O que, aliás, é um complexo, essas virtudes. A fé genuína não vive só, sem o amor. Ela seria uma solteirona. Abraão sem Isaque, ele seria a fé, porque ele representa a fé. Mas ele não teria o amor, que por sua vez Isaque representa, que até mesmo é cego. Isaque ficou cego. E essa é exatamente a fraqueza de Deus, é o amor. São Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vejamos então como isso fica bonito, um complexo de virtudes, de abstratos, que vão se tornando a cada dia mais concreto e concreto na vida de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, cada ser humano cristão que realmente encara a sua jornada aqui na Terra como um sacerdócio, como uma missão. É preciso ter força. A minha mãe deixou esse exemplo. Ela precisou tanto de Deus, e ela não era como nós, muitos de nós, ou alguns de nós, incluindo a mim, que lê muito pouco, que todo tanto que se lê é pouco, todo tanto que se ora é pouco. E eu não conheci meu pai, porque ele morreu antes que eu nascesse. O pai que eu conheci foi a mãe e pai. E ela ficou viúva com 23 anos apenas, e agarrou-se a essa Bíblia e a oração. Então, eu sei que ela foi uma mulher de oração. Eu sei o quanto ela lia a Bíblia. Ela não parava, de Gênesis a Apocalipse, marcando sempre. E nas horas, as madrugadas, as caladas da noite, sempre ela estava de joelhos, orando, porquanto ela dependia muito da oração e da palavra. Ela morreu orando. Ela partiu nessa morte que se chama de repente, e é justamente na hora que ouviu-se um gemido, é a hora que ela orava. Pois bem, mas ela sempre dizia, com Deus eu começo, com Deus eu termino. Para fazer crochê, ou qualquer coisa, começar o dia, ela encarava aquele pequeno mundo como uma coisa extraordinária, que precisava de Deus para fazer crochê. Ela precisava de Deus. Hoje nós não precisamos de Deus nem para pilotar um avião, um monstro aí no ar. Não tem que orar. Não tem que pedir a Deus para chegar no fim da jornada. Mas, para fazer aparentemente tão pequenas coisas, ela sempre orava. Porque ela tinha que consumar a sua obra, a sua missão, como consumou, de uma forma heroína, vencedora, perseverante. E Jesus disse, glorifiquei-te na terra. A gente volta para aqui, isso pode ir longe. Mensagens baseadas nisto. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra, veja só, a missão, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que ele disse lá no Calvário? Foi exatamente isso, está
tudo consumado. Realizei em relação ao passado, realizei em relação ao presente e realizei em relação ao futuro. A ressurreição de todos quantos creem em mim. Obra consumada. Quando a gente chega ao fim de uma jornada, você que é construtor, pegou uma casa, um prédio para construir. O dia de entregar as chaves, aqui está consumado. Tudo funcionando. Cada um consumou a sua parte. O eletricista consumou a sua. O pedreiro, o encanador, o engenheiro, o arquiteto. Cada um consumou a sua obra por completo, de uma forma coerente, com toda a programação, com todo o plano, com toda a arquitetura. Isso é tão bom. A pessoa chegar ao fim de sua jornada, dizendo, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão estava dizendo, está consumado. A minha fé está consumada. O que eu criei aconteceu. Isso é tão bom. Nunca você deve perseverar numa coisa que você começa sendo que não pode terminar. Que aquilo não é para você. E a maioria de nós está exatamente nesta situação, insistindo em coisas que não são nossas, que não são para nós. Você já meditou nisso? Quanto tempo você perde, machuca a sua cabeça, seus sentimentos, tentando realizar aquilo que não lhe compete. Cada qual deveria pensar um pouco e não começar uma obra que não pode terminar. Jesus Cristo disse isso. Até mesmo em relação à construção de uma casa. Ele deu exemplo assim. Apesar de que o bom senso, a garra, a boa vontade, a prudência recomenda você começar. Faça os alicerces. Ainda que tenha que ficar lá um tempo. Depois levante a parede, a respalda. E cobre. E não para naquilo lá o resto da vida, não, viu? Porque tem gente que cobrindo. E botando as janelas, as portas, pronto. Ó, mulher, você tem a sua casa agora, viu? Nem rebocar não reboca. Você tem que consumar a sua obra. O João de Barro faz assim. Eu nunca vi uma casa de João de Barro, lá ele já com o seu ninho ajeitado ali, o casazinho, inacabada. Ele só faz o ninho depois que acaba, que consuma a sua obra. Ele gojeia e diz, consumei, 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 batendo as suas asinhas, consumei, consumei, consumei. Aliás, ele nem fala consumei, consumamos, consumamos. É verdade, isso é muito bom. Vocês gostam do que é bom, e gostar do que é bom é inteligente, é sábio. Mas quem tem uma mensagem como nós temos, tem um poço artesiano. Tem um poço artesiano. Perdendo estão os pregadores que não leem, que não buscam essa mensagem. Apesar que existem milhares no mundo de reverendos e tudo que se inspiram na mensagem do irmão Branham. Só que eles não apresentam o profeta, não apresentam a fonte. Mas há milhares no mundo, entre os quais alguns já até confessaram. E quando a gente ouve determinadas pregações, ou qualquer coisa assim,
A gente sabe, eu já sei onde você arrumou isso aí, rapaz. De onde vem essa profundidade. Mas devemos crer que realmente o Senhor está conosco em relação ao cumprimento do nosso dever. E deveres divergem muito. Há deveres que são padrões do ser humano, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, e assim por diante. Mas me parece que a uns são atribuídas responsabilidades maiores, a outros não tantas. Mas tudo é relativo. Aquele que recebeu menos um talento só, ele tem 2 talentos, ele tem o mesmo valor relativo. Isso é muito profundo. E carece exatamente daquela coisinha que em português tem 2 letrinhas só, FE, fé. Essa fé original. E nós devemos crer nisto. Olha, não tem que explicar. Você não tem que explicar. Tem coisas que a gente vai fazer, mesmo secular, material. Por exemplo, se você vai mexer com pedras, por exemplo. Se você for explicar, daqui a pouco você tem que carregar pedra na cabeça, outra hora é no peito do pé, outra hora é nas costas. Cada um dá um palpite. Não pode ser. Então você tem que estufar o peito assim e falar, eu vou carregar pedra. Pedra sobre pedra, eu quero ver o que vai acontecer aqui. E pedra sem tamanho. Então você tem que levar à frente, tombando, caindo, levantando, amarrotando, amassando, levantando de novo, chorando, rindo, gritando, esgotando, dormindo, acordado, mas você leva ao fim. A Bíblia diz que o justo leva ao fim tudo quanto ele empreende. Tudo quanto ele empreende. Desde que haja uma inspiração divina. Desde que haja realmente uma justificativa que parta de Deus. Uma confiança. Então não tem que explicar. Ele disse, se tivesse como explicar, não seria fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas você e eu fomos abençoados. Muito abençoados. Muito abençoados. Amém, amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Graças
graças com meu coração, dou graças ao Eterno Pai, dou graças porque me deu o seu Filho Jesus. Dou graças com meu coração, dou graças ao Eterno Pai, dou graças porque me deu o seu